Sobre líderes fortalecidos pela palavra, usamos Isaías 41, verso 10. E nós somos até esse tópico aqui. Falamos, não temas porque eu sou contigo, né? Isaías está dizendo que não há necessidade de temer, nem de desânimo, porque Deus, Ele continua sendo Deus, né? E aí ele entra aqui dizendo uma coisa que eu acho muito interessante nesse estudo. Quando começamos a viver uma igreja em células, né? Em células nós passamos por muitos desafios, e muitas vezes a nossa esperança, ela começa a desanimar. E agora eu estou falando para líder de célula, né? Como é importante, eu vou cobrar isso do líder de célula, para estarem aqui. Não só líder, co-líder, ou para quem quer liderar. Amanhã eu vou falar sobre isso no culto. Olha como você atrapalha quando você falta. Atrapalha mesmo, porque você precisa ouvir uma coisa que, né? Então, liderar célula não é fácil, né? E agora a gente está falando para uma igreja que trabalha em células. Então, dentro desse aprimoramento da liderança, muitas vezes virão situações para trazer desânimo e desesperança. Já aconteceu isso muitas vezes dentro de culto, comigo, no começo, que eu olhava assim e falava, caramba. Eu me lembro, o pastor Baixo trabalhava comigo na usina, e a gente uma vez conversando, até falei isso, pastor, quando é que a gente vai passar de 40 pessoas? Você lembra, né, que você falou uma vez, né? Realmente a gente orava, rapaz, não passava de 40 pessoas, né? Só criança aqui, a gente tem quase 150 hoje. Então assim, aí eu falei, cara, vai acontecer. Eu não sei quando, mas vamos continuar profetizando. Aí eu me lembro, realmente traz um desânimo, a gente olha assim, ora, jejua. Eu entendi o que ele quis falar, porque eu não podia falar isso para ele, né? Ele contava, né? Aí eu falei, né? Não faz o censo não, porque é meio complicado isso. Aí eu ficava, rapaz, dava um desânimo. Eu não podia falar para ele, porque como líder eu não podia também. Mas aí eu também ficava, rapaz, mas não vamos perder a esperança. Aí eu ia, às vezes 5 horas da manhã, estava chorando. Chegava lá, só tinha o primeiro espaço, não tinha outro onde é o altar. Subia ali, tinha umas escadas, abria a janela, Senhor, que venham pessoas de todos os cantos, né? Quem aqui está no eixo Graciliano Ramos? Levanta a mão. Campestre, Vilagem Campestre ali, amém. Parque das Árvores, amém. Salvador Lira ganha de pau. E eu começava, Deus, que venha do Salvador Lira, que venha do Parque das Árvores, que venha do Acauã, que venha de tem gente vindo do centro, gente, que venha do centro. Libere a palavra, o tempo não é seu, é do Senhor. Santa Lúcia, né, Maria? Santa Lúcia, olha um monte. A gente libere a palavra, deixe Deus ir fazendo. Não é no seu tempo. Vai haver uma angústia, vai. Às vezes a célula vai ter 2, né, 3 pessoas. Eu me lembro uma vez o pastor Juliano e a pastora Iris, né? Pastor, só está eu, minha mulher, e tinha mais, só era eles 2. E o gato, né? Como é o nome do gato? O Chico, né? Chiquinho. Aí estava só eles e o gatinho, o Chiquinho lá. Falei, mas continua declarando. Hoje tem quase 30 pessoas, né? Tem que multiplicar. Mas vai vir. O importante é você não desanimar. Vem a tristeza, vem o desânimo, vem. É normal. Só que você tem que liberar a palavra. Vai haver a conversão daqueles que você está orando. E essas palavras estão nas mãos de Deus, amém? A sua parte é continuar animado no Senhor. Anote isso porque é importante. A sua parte é continuar animado no Senhor. A sua parte é continuar declarando no Senhor. Agora eu vou fazer uma pergunta. E qual é a parte de Deus? Ou dá os resultados, né? Exatamente. Dá o crescimento, dá os resultados. Continue liberando. Vá liberando a palavra. Porque Deus vai dar o crescimento, vai dar os resultados. E aí agora, inclusive nesse segundo semestre, a gente já está fazendo isso, né? Mas eu quero que você anote. A base de crescimento saudável da nossa igreja, você dizer para todas as pessoas aí, será o discipulado.
a base de crescimento. Porém, a base de crescimento da igreja é o discipulado. Inclusive, nesse segundo semestre, eu vou mandar fazer um banner bem grande. Esse banner vai estar aqui na entrada, vai estar aqui numa dessas paredes do lado, para quem chegar a visualizar o que a gente chama de trilho de liderança, né? Só que dentro da estrutura de discipulado hoje, preste atenção, só será discipulado, porque às vezes tu acha que eu também quero ser discipulado, acha que discipulado é assim uma muleta, é só tipo, não, é uma coisa que eu quero porque eu acho tão bonito fulano discipulado por cicrano. Não, querido, discipulado não vai ser esse ambiente só para confessionário. Você vai ter um padre, né? Praticamente. Não é isso que é discipulado. O discipulado é o seguinte: é a vida do discipulador transferindo para você, para que você cresça. Tipo, por exemplo, eu tenho discípulos aqui, e aí esses discípulos têm discípulos, eles já sabem. Eu já tive reunião com alguns, faltam só alguns. Até os discípulos dos meus discípulos, eles vão ter que ser parecidos comigo. Eita, lascou mesmo. Não tem conversa. Deles para baixo, até o nível dos discípulos dele. Então sai, dá vaga para outro, fique quietinho aí, porque eu vou cobrar. Eu disse aqui semana passada que eu ia dar até o final de maio. Por exemplo, estou olhando aqui, estou vendo alguns líderes, co-líderes que não vieram. O pessoal, eu vou falar amanhã à noite, o pessoal acha que eu não vejo. Pode ter 1 milhão, filho, eu vou ver do mesmo jeito. Eu vou passear, vou ver. A minha mãe dizia assim: menino, tu tem uma memória de elefante. Tenho. Pai, eu tenho uma memória boa da poxa. Já bati telefone para alguns aqui que não vieram para o culto. Como é que pode? Eu vejo. Não se preocupe não. É melhor você me ligar. Amém pelos que ligam, porque eu vou cobrar. Então a gente está dando esse tempo, mas eu não estou muito preocupado se vai ficar ofendido, não, porque, cara, é guerra espiritual. Quando você ouvir essa palavra do Rick Renner, lidando com forças invisíveis, você vai entender algumas coisas. É por isso que eu sou, digamos, exagerado do ponto de vista de alguns, porque nós vamos exigir isso. Não tem como. Então, discipulado na nossa igreja, tá? É uma estrutura aonde o líder que está discipulando, o discipulador, ele vai ter que estar tão apegado em Deus, para passar essa confiança para o discípulo, para ele ser do mesmo jeito. Então não venha me pedir discipulado, não, eu quero ser discipulado. Se você não vai ser um líder de célula, um co-líder e um discipulador, é melhor você ficar no canto aí sentado, só com pastoreamento. Amanhã a gente termina a palavra sobre o Espírito Santo, e eu vou ter uns 5 minutos de deixa para a igreja entender, né? Com respeito aos visitantes, é lógico, mas para a gente começar a desmistificar essa questão do discipulado. Não é pecado e nem é desonra alguém que não queira. Tem muita gente que está dizendo para mim: pastor, eu prefiro melhor. Vai produzir a 30, vai produzir do mesmo jeito. É alguém que vai chamar alguém para a igreja. É alguém que... Eu já ouvi de uma pessoa, de uma família: pastor, eu gosto demais da comunidade, amo demais a palavra, o louvor, então, meu Deus, eu amo demais. Pastor, só não dá, eu não tenho tempo, é negócio. Eu falei: não, está certo, é uma pessoa consciente. Porque vai ficar ofendido, e a gente já perdeu gente por causa disso, né? Porque a gente cobra, o cara não tem tempo, né? Tem muitas coisas. Pode ser que daqui a 3, 4, 5 anos a pessoa acorde e diga: eita, poxa, agora eu quero, porque agora parece que a ficha caiu. Gente, Deus, Ele não vai te cobrar se você não tiver condição de dar. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu cheguei a um nível, como pastor, imagina, né? Eu disse: rapaz, esse negócio de igreja é complicado, e queria abrir do processo. Só que é diferente. Foi igual Deus chegou para Moisés: eu mandei você só dar um toquezinho lá na rocha, encostar, dar uma estocada, falar para ela, só abrir a sua boca. Ainda que você quisesse dar um chega junto, né? Mas não, você pegou e espancou a rocha, você bateu, você transgrediu naquilo que eu te falei. A responsabilidade de Moisés era muito maior em relação à responsabilidade de quem ele liderava. Então, como líder, Deus vai tratar de uma maneira diferente. Deus me pegou e me quebrou em 1000. Porque eu queria uma coisa, Ele queria outra. Eles vão ver quem vence. Não tem nem comparação. Por isso que eu estou dizendo: não entre se você ainda não tiver estrutura. Aguenta.
Não é demérito nenhum. Eu não cobro de ovelha. Por exemplo, o cara falta o culto, dando um exemplo. Eita, faltei o culto porque precisei fazer isso, fazer aquilo outro. O máximo que eu vou fazer com ele é: e aí, senti sua falta. Eita, pastor, tá bom, mas precisando de alguma coisa, eu estou aqui. É diferente. O cara que está sendo discipulado e preparado, principalmente pelos meus discípulos, dizer: não eles sabem que eu digo isso mesmo. Não interessa, digo logo assim, não interessa. Você tem que estar no culto. Teve um mesmo, ele não está nem aqui hoje. Se ele tivesse, ele ia aí. Eu disse: eu não te vi no culto. Não, porque não pode, filho. Não pode. Aí teve um final do ano, finalzinho do ano agora. Aí, já nos 45 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo: eita, pastor, eu acho que não vai dar para ir no culto, porque não interessa, deixe tudo e venha. Mas eu vou chegar no... Não quero saber, você tem que estar aqui. Realmente entrou, ele é família, a contragosto, mas entrou. Meu irmão, eu estou falando com gente que está num nível mais alto. Aí você pode dizer assim: pastor, mas isso é muito... Então você não conhece o evangelho. Você não conhece o tratamento de Deus na vida daqueles que Ele levantou para serem líderes. Não é que você não tenha potencial, é que às vezes você está tão envolvido com algumas coisas que não tem condição para estar nessa estrutura, e não é o seu tempo. Então é melhor que você fique mais tranquilo. Quando a coisa, não, agora eu quero, agora eu sinto que o ambiente é propício. Perdemos muita gente boa também, porque a gente achava que ia dar rock e não deu. Então prefiro que fique sentado. Não, gente, discipulado é para gente que vai entrar num nível mais alto, e o nível mais alto exige mais, tá? E dentro dessa constituição do discipulado, temos a célula, que é a nossa estrutura, principal, e a estrutura do discipulado. Então, essa base de ética, como a gente chama 1 a 1, ela vem de confiança e confidência. O discípulo e o discipulador tem que ser um só. Porque às vezes a estrutura de discipulado, eu estou falando agora de discipulado também, não é aquela coisa só de você, falar superficialmente o que você vive. Não, tem que ir no profundo. Tem que ir no profundo. E para o teu discípulo ser profundo, ele realmente tem que ver que você, como discipulador e líder, é um grande homem de Deus. Quando Isaías diz assim: não te assombres, porque eu sou o teu Deus, essa palavra significa olhar para considerar, ou fitar. O não te assombres é um nível de confiança em Deus, onde você acredita e crê piamente de que há uma proteção de Deus, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida daqueles que te lideram. Deus é capaz de nos proteger, sim. Agora, quando você está debaixo dessa estrutura do discipulado, quando você está debaixo, como a gente sempre fala aqui na igreja, é um guarda-chuva. Quer dizer, pastor, que se eu não estiver no discipulado, eu não estou protegido? Não, cuidado com o que você... Não tem nada a ver. Por quê? O pastor ele tem uma palavra, discipulado versus pastoreio, que o pastoreamento é tão importante quanto o discipulado. Eu não estou no discipulado porque eu entendo que o discipulado já é um outro nível, é para quem vai liderar, mas eu posso só ser ovelha e estar protegido? Você não só pode, como está protegido. Você está debaixo do pastoreamento, que é muito mais alto e profundo também quanto o discipulado. É lógico que se você perguntasse para mim: pastor, você queria que todas as pessoas fossem discipuladas? Oh meu Deus, eu tenho convicção do que eu estou te falando. Esse também é o coração do pastor Ibe. Porque eu me lembro naquela conversa que eu tive com ele: pastor, nem todo mundo tem o mesmo coração. Ele falou: é verdade, querido, mas eu vou continuar acreditando.
Eu vou continuar crendo. O coração dele é muito grande nesse aspecto. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, tem gente que não quer e tem que respeitar. É lógico que se a gente tivesse, todo mundo quer ser líder de célula, meu Deus do céu. Mas quem é que vai ter esse coração para receber as pessoas em casa? Menino correndo de um lado para o outro, muitas vezes quebrando um negócio teu lá num jarro, uma coisa, subindo no sofá. Eu contei a experiência de um irmão, né, há muitos anos, tem uns 14 anos, uma célula que eu liderei. O moleque quebrou a TV de LED do irmão, gente. Quebrou. O menino era o raio da cilibrina, como a gente diz. Nem na igreja a família está mais, de tão ruinzinho que era o negócio. Então, olha, foi complicado. A gente chegou para o irmão, falou: irmão, nós vamos pagar. O coração dele era muito grande. Não, pastor, não. De cara, isso aí é uma célula. Viu? Então, assim, é complicado? É preciso ter um coração muito grande no reino, para não ligar para essas coisas. É lógico que haverão testes, situações, sim. Mas a gente não pode ter o coração no mundo, nas coisas do mundo. Sim, você vai cuidar da sua casa, você vai ter o cuidado, né? Lógico que quem leva seus filhos vão ter o cuidadinho também, né? Mas esse nível de proteção, ele é sobre todo mundo, sobre todas as pessoas, seja no discipulado, seja no pastoreio. Então, para liderar, tem que ter essa dependência de Deus. E essa dependência de Deus, ela se estende também àqueles aos quais nós somos liderados. Eu tenho um discipulador, um líder de célula. Cara, você está debaixo de uma sombra. Você tem que olhar para esse líder como alguém que é sim canal de Deus para te abençoar. Ele vai abençoar a sua vida. Semana que vem a gente entra nessa parte onde Isaías diz sobre o fortalecimento, né? Sobre como líderes serão fortalecidos dentro desse processo, porque não é fácil exercer uma função de liderança. Quem é pai e mãe aqui sabe o aço que a gente tem que dobrar para liderar bem a nossa casa, nossos filhos. Então, gente, liderança não é só no aspecto de igreja, é no aspecto natural também, ou familiar. A gente vai falar um pouco sobre isso semana que vem. Amém? Pai, muito obrigado por esse período, por esses ensinamentos da Tua Palavra. Nós queremos ser bons líderes, amar a Sua Palavra acima de tudo. Deus, proteger a igreja, o rebanho, nas nossas células, dentro da estrutura de discipulado. Nos ajude, Senhor, a sermos firmes nesse propósito e que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? Vão na paz, querido. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente e até domingo, né? Até amanhã em nome